Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do professor Adriano. É o canal de física do Drico Souza. Galera, antes de começarmos essa aula, eu gostaria muito de agradecer o apoio de vocês. O canal não para de crescer. Hoje já estamos com 117 inscritos, perdão, e a gente continua crescendo. Então você que está em casa assistindo as videoaulas, muito obrigado. É muito bom saber que você está participando, que você está aprendendo. A devolutiva que eu estou tendo por parte dos alunos tem sido maravilhosa. Obrigado mesmo. Tudo isso ajuda, né, obviamente, e me motiva a continuar produzindo conteúdo para vocês. A aula de hoje, pessoal, nós vamos começar ela com uma frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: todo amanhã se cria num ontem. Através de um hoje, temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Olha que frase maravilhosa. Eu resolvi colocar essa frase, pessoal, porque ela exprime um pouco o sentimento que nós estamos sentindo de ficar em casa, né? Que não tem sido nada fácil. Mas se Deus quiser, logo logo estaremos juntos em sala de aula, ok? Bom, para que isso aconteça, obviamente, é importante que respeitemos a quarentena. Legal? Bom, na aula de hoje, pessoal, eu estarei falando sobre movimento circular. Olha que bacana. Então, nesta aula, como palavras-chave, nós estaremos discutindo posição e deslocamento angular, velocidade angular, período e frequência, polias e engrenagens. Numa parte 2, nós estaremos vendo movimento circular uniformemente variado, ok? Por enquanto eu vou me ater apenas a esses conceitos. Então, basicamente, definição de movimento circular é uma trajetória previamente definida. Que tipo de trajetória? Circunferência. Então, por que é importante estudar movimento circular? Porque o movimento circular, de maneira geral, ele está presente no nosso dia a dia, né? Não dá para fugir. Então aqui tem alguns exemplos, né, de movimento circular, como por exemplo o chapéu mexicano, ok? Então esse chapéu mexicano você provavelmente já deve ter ido em algum parque de diversão, enfim, né? Antigamente ele era mais comum nos parques, hoje em dia está um pouquinho mais difícil de você ver ele. Ele é até um pouquinho perigoso, porque é uma cadeirinha no qual você se prendia a um cinto, né? E aí a própria pessoa tinha a opção de se desvincular do cinto. A roda gigante, que é bem mais comum, né? Ela te dá uma visão muito bacana, né? Quando sobe, dá aquele friozinho na barriga, fica bem alto. A montanha-russa, que já tem aí uma emoção um pouco mais exacerbada, né? Então a montanha-russa é de tirar o fôlego mesmo. E a bicicleta, né? Que vocês tanto gostam de andar. Então o que todos esses itens têm em comum? Todos eles apresentam alguma espécie de movimento circular, ok? Então, uma coisa importante aqui no movimento circular é, às vezes, não necessariamente eu estou estudando um círculo completo, uma volta completa. Se eu pegar apenas um arco de circunferência, eu já posso aplicar o movimento circular. Já no caso da bicicleta, né, a bicicleta tem toda uma física do movimento circular, né? Por exemplo, uma bicicleta de marcha, se você parar para pensar, quando você troca a marcha, né, dessa bicicleta, pode ser que fique mais fácil de você pedalar, por outro lado, você não consegue atingir muita velocidade, ou quando você coloca numa marcha mais pesada, você vai observar que você atinge uma velocidade maior, porém fica mais pesado de pedalar. Então a relação entre a coroa e a catraca, o tamanho dessas engrenagens, é que vai definir se vai ser mais fácil ou mais difícil você pedalar. Olha que bacana. Quando a gente pensa em movimento circular, a gente pode falar, por exemplo, também no próprio movimento da Terra, né? Que executa dois movimentos simultâneos, né? O movimento de rotação, que ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, no qual ela dá uma volta completa em torno do Sol. Olha que legal. Bom, e existem vários outros exemplos, né? Até um liquidificador que você liga na sua casa, você está fazendo o quê? Você está pegando um motor e está colocando ele para rotacionar. E, obviamente, você liga esse eixo desse motor às pás que vão triturar o alimento, né? Bom, continuando. Então, para falar de movimento circular, deixa eu pegar minha caneta aqui e vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você pega um barbante e amarra numa pedra, por exemplo. Ó, amarrou numa pedra. E essa pedra, ela vai girar.
Você vai rotacionar isso daqui, certo? Você vai perceber que esse barbante ele vai estar rotacionando aqui, e essa linha do centro até a extremidade da circunferência, nós iremos chamar ela de raio da circunferência. Porque qualquer ponto que você pegar aqui, ó, até a outra extremidade, só um minutinho, ó, qualquer ponto que você pegar aqui, subentende-se que você tem exatamente o mesmo tamanho. Então, ó, qualquer ponto que essa pedra esteja, todos eles estarão ocupando, serão o raio. Então imagina que você está girando uma pedra, pode ser um giz, qualquer coisa que você colocar, e esse objeto está preso por um barbante, você está girando ele na mão. Você vai perceber que esse objeto ele se mantém na trajetória porque surge o que nós chamamos de tração no fio. Então o fio ele permanece esticado, fazendo com que esse objeto gire. E algumas coisas importantes. Você também vai perceber que essa tração vai estar relacionada com uma aceleração, que nós iremos chamar ela de aceleração centrípeta, que é uma aceleração dirigida para o centro da trajetória. Então, todo o corpo em movimento circular tem uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, eu estou colocando uma setinha em cima do A. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou colocando essa setinha aqui porque ela é vetorial. Então, vai ter uma aceleração centrípeta dirigida para o centro da trajetória, ok? E tem uma outra coisa também. Mesmo que este corpo esteja girando com a mesma velocidade, nós não podemos dizer que a velocidade dele, a velocidade vetorial pelo menos, ela é constante. Por quê? Porque em termos de direção e sentido, a velocidade está sempre mudando. Ó. Ora ela está nessa direção, ora ela está nessa direção, ok? Então, observa que a velocidade ela vai sempre tangenciar a trajetória. E aí você tem o que nós chamamos de aceleração centrípeta, ok? Bom, continuando. Agora vamos falar de posição e deslocamento angular. Então eu vou voltar aqui para o giz vermelho, que o amarelo ele fica meio clarinho para vocês verem. Então vamos lá. Algumas definições. A primeira delas é o seguinte, ó. Imagina que eu estou executando aquele mesmo movimento, ok? E que agora eu estou analisando apenas um trecho do meu giz que tá girando aqui, ó. Então eu peguei um barbante, coloquei um giz aqui na pontinha e eu estou rotacionando ele, certo? Quando eu pego apenas um trecho, esse giz ele percorre um ΔS, que é um arco de uma circunferência, ok? E o que é esse ângulo? Ó, esse arco aqui ele está relacionado com um ângulo na circunferência, que eu não sei quanto é. Mas, basicamente, a definição desse ângulo... Então, o que é esse ângulo? Esse ângulo que eu estou chamando de Δθ, ó, meu ângulo, Δθ, ele vai corresponder ao quê? A relação entre o meu ΔS e o raio. Então, quando eu faço Δθ igual a ΔS sobre o raio, eu tenho o meu ângulo. Então, essa relação vai me dar o ângulo que eu tenho aqui. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte. Então, se Δθ é igual ao meu arco de circunferência sobre o raio, se eu multiplicar em x, eu sei que a circunferência, né, o meu arco de circunferência, corresponde ao meu ângulo vezes o raio, ok? Vamos guardar isso daqui, porque mais para frente ele vai ser importante, ok? Então, ó, vou guardar isso daqui, porque lá na frente eu posso querer usar ele de novo. Agora, qual que é a definição? Nós já falamos de ângulo, mas quando a gente está falando de movimento circular, a gente usa uma outra definição também, que é o radiano. Então, o que é o radiano? Ó, um radiano na circunferência, só para vocês terem uma ideia, ok? Corresponde à divisão entre o meu arco de circunferência e o raio, porém, esses dois caras são iguais. Quando esse cara é igual a esse, você tem o quê?
você tem em radianos. Então, se o meu arco de circunferência é igual ao meu raio, ao dividir um pelo outro, você tem o radiano. Então, se esses dois são iguais, só para vocês terem uma ideia, um radiano em termos de grau na circunferência corresponde a quanto? Vai corresponder a aproximadamente 57,3 graus, ok? Então tá aí, ó, 57,3 graus. Isso é o equivalente a um radiano. Só que para trabalhar com radiano dessa maneira, né, fica um pouco complicadinho. E aí o que a gente utiliza? A gente utiliza um número irracional. Então o π é um número irracional, ok? Então π é um número irracional. E o π, pessoal, ele vale quanto na circunferência? Em uma circunferência, ele vale 180 graus. Então, o π na circunferência, ele vale 180 graus, ou seja, metade de uma circunferência. E aí o que nós podemos fazer é o seguinte: se você dividir a tua circunferência em ângulos, né, você pode dar esse ângulo em radiano utilizando esse conceito, que o π radiano vale 180 graus. Então 30 graus é 180 dividido por 6, ou π dividido por 6, que é a mesma coisa. 45 graus seria 180 dividido por 4, ou π dividido por 4. Uma volta completa na circunferência, por exemplo, corresponde a 2π. Se π vale 180, 2 vezes 180, 360 graus. Em muitos exercícios, o que é interessante, né, caso você precise converter, faça uma regra de 3. Então, ela sempre funciona muito bem, ok? Então, você coloca lá, π igual a 180 graus, e o que você quer é igual a x. E acabou. Não tem segredo, ok? Bom, agora eu vou falar de deslocamento angular. Para falar de deslocamento angular, todo mundo aqui lembra qual que é o conceito de velocidade média? Então, vamos pensar na velocidade média. Deixa eu ver se é o próximo slide. Ah, não. É aqui mesmo. Então, vamos lá. Velocidade média, se você for parar para pensar, lá numa das primeiras aulinhas que você teve na mecânica, corresponde ao quê? ΔS sobre ΔT, certo? ΔS sobre ΔT. Legal. Só que quando eu estou falando de velocidade angular, eu não posso usar esse termo ΔS sobre ΔT, porque eu estou pensando na velocidade com que o corpo está girando, por exemplo. Então, o que nós usamos? Olha só, nós usamos o ômega. Então, a velocidade angular média... Opa, desculpem. É igual ao quê? Se aqui é distância sobre tempo, quando eu estou falando de velocidade angular média, é a variação do ângulo sobre... Opa, deixa eu pegar a borracha. Desculpa, gente. Apaga esse S. Ângulo é delta θ. Perdão. Então tá lá, ó, delta θ sobre delta t, ok? Então é a rapidez com que o móvel está mudando de ângulo. Aí aqui tem umas definições interessantes. É o seguinte, ó, o que é esse delta θ? Nós já vimos aqui que delta θ é a razão, né? Esse ângulo é a razão entre o deslocamento angular, o delta S, né? É o quanto ele percorreu dividido pelo raio. Então eu posso substituir aqui, ó, delta S sobre o raio. Tudo isso dividido por delta t. Ok? Continuando. Aí tem algumas coisas importantes, ó. Aqui eu tenho uma fração de fração. Então, o que você faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Imagina que tem 1 aqui embaixo, ok? Então, são duas frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você vai chegar nessa definição aqui, ó. Delta S dividido por raio vezes delta t. Porém, o que é delta S sobre delta t? Delta S sobre delta t, olha que legal, ó. Vou até separar aqui para vocês verem. Ó. É a velocidade média. Olha que legal, pessoal. Então,
eu posso trocar isso daqui por velocidade média. Então, a velocidade angular média é igual à velocidade média sobre o raio. Se você fizer um cruz-credo bem rapidinho, você já chega à relação entre as duas velocidades, a angular e a linear. Então, a velocidade média corresponde à velocidade angular média vezes o raio. Olha que legal! Chegamos em uma definição extremamente interessante que nós estaremos usando bastante nas próximas aulas. Então, vou pegar até aqui o marca-texto e vou deixar selecionadas esta equação aqui, porque ela é importante para vocês. Tudo bem? Então, o que essa equação está me dizendo? Ela está me dizendo a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. E observa que quem promove esta relação é o raio, ok? Então, o raio é que vai estar promovendo essa relação. Bom, agora que vocês já sabem dessa relação, nós podemos continuar. Então, vamos falar um pouquinho de período e frequência. Então, vamos lá. Falando de período e frequência, eu gosto de começar falando sobre frequência. Então, qual que é o conceito de frequência? Por exemplo, imagine o seguinte, com qual frequência você toma banho por dia? Uma vez? 2 vezes por dia? 3 vezes? Não sei. Com qual frequência você estuda por dia? 1 vez por dia? 2 vezes por dia? 1 vez por semana? Então, entenda que frequência é algo que se repete em um certo intervalo de tempo. Então, nós podemos definir que a frequência, ok, corresponde, pensando no movimento circular, ao número de voltas que um objeto executa em um certo intervalo de tempo, ok? Número de voltas dividido pelo tempo. Então, esse é o conceito de frequência. Agora, e o período? Vamos falar de período agora. Já o período, né? Lembrando, a frequência ela é representada pela letra F minúscula, ok? Já o período corresponde ao quê? A uma coisa que acontece em um certo intervalo de tempo. Mas é um período, não é uma repetição dela. Então, por exemplo, a Terra dá uma volta em torno do Sol em 1 ano. Então, o período da Terra, né, em torno do Sol é 1 ano. Então, o período é uma volta completa, ok? Em um certo intervalo de tempo. Então, nós vamos definir o seguinte, ó, o período corresponde a uma oscilação ou uma volta completa. Uma volta completa. Vou abreviar, ok? Legal. Agora, continuando. Vamos lá. Então, qual que é a relação entre a frequência e o período? A frequência, eu estou pensando em várias voltas. O período, eu estou falando de uma só. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que a frequência, ela pode ser escrita como sendo 1, que é uma volta, sobre o período que eu chamo de T maiúsculo. Ou eu posso inverter esses dois caras, trocar eles de lugar e dizer que a relação entre o período e a frequência, né, é que o período também é 1 sobre frequência. Então, essas duas relações elas são importantes para a definição de período e frequência. Então, tá aí, ó, vou marcar para vocês. Agora, uma coisa que eu não falei, pessoal, é a unidade da frequência. Qual que é a unidade da frequência? Então, tem várias, né? Mas no sistema internacional, nós utilizamos a unidade Hertz, ok? Então, a unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz. Então, nós dizemos o seguinte, ó, que a frequência no SI ela é o Hertz, Hz minúsculo, ok? E a unidade de frequência, de período, perdão, como o período é 1 sobre f, ok? Então, o período tem unidade de 1 sobre segundo ou
segundo a menos 1, que é a mesma coisa, ok? Essa é a unidade do período. Bom, continuando. E qual que é a relação entre a velocidade angular, o período e a frequência? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, ó, vou separar aqui. Vamos tentar separar essa parte aqui. Ok? Vou separar tudo para tentar usar essa parte aqui. Bom, vamos lá. Então, todo mundo lembra, né? Vou fazer um pouquinho mais em cima aqui, que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Certo? Bom, e o que mais? E tem uma outra velocidade angular média, que nós já vimos anteriormente, que a velocidade angular média é a variação do ângulo, Δθ, sobre ΔT. Vamos deixar marcadinho aqui bonitinho, porque a gente vai precisar disso daqui, ok? Vou usar o marca-texto. Vou mudar a cor, vou pôr esse verde água aqui. Então, ó, tá aí, ó. Eu vou usar isso daqui, vou deixar aqui guardadinho, bonitinho. Tá aí. Agora eu vou tentar chegar numa relação entre essas equações, ok? Então, fica ligado, acompanhe o raciocínio. Se tiver dúvida, por favor, deixa nos comentários. Assim que possível, eu esclareço com vocês, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Imagina que eu vou pegar essa equação da velocidade média aqui, que meu ΔS corresponde... que meu ΔS corresponde a uma volta completa na circunferência. E uma circunferência completa a gente sabe calcular lá da geometria. Para quem não lembra, uma circunferência completa é 2π vezes o raio, certo? 2π vezes o raio. E ΔT corresponde ao período, ok? Se eu estou pensando numa volta completa, eu estou pegando um período. Então, a velocidade, ela pode ser calculada, a velocidade média, ela pode ser calculada utilizando essa relação. Mas eu sei que 1 sobre período é a frequência. 1 sobre período é a frequência. Aqui. Então, eu posso escrever assim, ó, que a velocidade média é 2π vezes o raio vezes a frequência. Essa é uma das relações que nós estaremos chegando aqui, ok? Então vamos voltar lá para o marca-texto amarelo, que eu quero deixar marcadinho aqui para vocês. Então tá aí a primeira relação. Agora eu vou partir para a segunda relação utilizando a velocidade angular média e tentar chegar em algo parecido ao que eu fiz aqui. Então vamos lá. A velocidade angular média, como você já viu, é Δθ sobre ΔT, certo? Mas se eu pensar numa volta completa, Δθ não corresponde a 2π. Ó, vou até voltar na tabela aqui. Ó, uma volta completa, 360 graus, 2π, certo? Isso é uma volta completa. Então eu posso escrever que a minha variação de ângulo, em termos de radiano, é 2π sobre t. E como você já sabe, o que é 1 sobre t? 1 sobre t é a frequência. Então, a minha velocidade média... a angular, perdão. Isso aqui eu tenho que apagar, não tem jeito. A minha velocidade angular média, que é o ômega, corresponde a 2π vezes a frequência. Olha que legal, pessoal. Então, agora, finalmente, nós chegamos nas relações entre a velocidade linear, a velocidade angular, o período e a frequência. Vou pegar o marca-texto para deixar marcadinho aqui, que isso daqui também é importante. Olha que legal. Então, essas definições, elas são muito importantes e elas correspondem, né, à base do movimento circular. Então, é daí que sai muita coisa legal. Bom,
Vamos voltar para a caneta agora, que eu quero falar de polias e engrenagens. Para quem não sabe o que é uma polia, né? Uma polia, por exemplo, é o que você está vendo aqui na figura A. Esse item A, né? Então é algo que está preso, né? Tem um eixo que faz com que essa polia consiga girar livremente aqui. Claro que na vida real sempre tem atrito e tudo mais, né? Normalmente uma correia como essa, a gente, para exercício da física, a gente considera que ela está totalmente esticada, que ela não deforma, mas a gente sabe que no dia a dia não é assim. Mas a gente acaba aproximando tudo do ideal para que os nossos cálculos se tornem mais fáceis. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho duas polias, elas estão acopladas por uma correia que faz essas polias girarem com a mesma velocidade. Porém, algumas coisas são importantes. Ó. Se você pegar, por exemplo, um ponto aqui, peguei um ponto aqui, e eu peguei outro ponto aqui, vocês concordam comigo que esses pontos terão a mesma velocidade? Porque eles estão girando na mesma velocidade, certo? Mas, por outro lado, tem algumas coisas importantes. Enquanto esse ponto aqui der uma volta completa, para que esse ponto dê uma volta completa aqui, esse outro ponto aqui já vai ter dado com toda certeza mais de uma volta completa. Por exemplo, se esta polia tiver metade do raio, ela vai dar duas, do raio em relação a essa, né? Ela vai dar duas voltas, enquanto essa daqui vai dar uma volta só. Então, a relação entre o número de voltas que ela vai dar, obviamente que vai estar relacionado com o raio dessas polias. Se elas forem iguais, aí não faz nenhum sentido eu ter um sistema como esse. Por que eu tenho um sistema como esse? Porque ele pode ampliar a força, né? É só você lembrar quando você está pedalando na sua bicicleta. Mas uma coisa é fato, e isso não muda, é que a velocidade nesse ponto A, ela tem que ser igual à velocidade nesse ponto B. Ó, igual. Ok? Então, se as velocidades são iguais, eu posso igualar as duas. VA igual a VB. Olha que legal. Então, eu sei calcular a velocidade? Nós já vimos lá no slide anterior. Então tá lá, ó, 2π vezes o raio vezes a frequência. Então eu vou substituir. Ó, 2π vezes o raio da polia A vezes a frequência da polia A é igual a 2π vezes o raio da polia B vezes a frequência da polia B. Olha que legal, 2π cancela com 2π, sobrou o quê? O raio da polia A vezes a frequência da polia A é igual ao raio da polia B vezes a frequência da polia B. Tá aí uma relação para você usar quando você tiver acoplamento por correias. Pessoal, importante, você deve estar se perguntando, professor, eu vou ter que decorar todas essas fórmulas? Não, se você partir do conceito base, e lembrar pelo menos que as velocidades são iguais, você não vai precisar decorar a fórmula, meu amigo, porque você vai igualar as duas velocidades e automaticamente você vai chegar nesse conceito que eu estou demonstrando para vocês, tudo bem? Bom, continuando agora. Agora imagina que eu tenho um acoplamento por eixo. Então eu tenho duas engrenagens que estão acopladas no eixo. Aqui, como o eixo está girando, essas engrenagens elas estão girando junto, certo? Então se essa está girando aqui, essa daqui também está girando com a mesma velocidade. Mas o que você vai observar? Você vai observar que no acoplamento por eixo, o ângulo que elas estão girando, né, é diferente. Então, como elas têm tamanho diferente, né? Então, o ângulo que elas estão girando, a velocidade... Não, perdão, não é que o ângulo é diferente, é que a velocidade angular que elas estão girando acaba se tornando igual. Então, o ângulo não é diferente, pessoal, desculpa. O ângulo tem que ser igual. Então, como elas estão acopladas, se essa polia der uma volta completa, essa outra polia também tem que dar uma volta completa. Ok? E isso não muda, porque elas estão acopladas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a velocidade angular da polia A, tem que ser igual à velocidade angular da polia B. Agora você deve estar se perguntando, como que eu calculo velocidade angular? Lembra lá atrás que nós definimos que a velocidade
é igual a ômega vezes R, é que eu coloquei velocidade média, mas você também pode escrever assim, certo? Então, o que, que você tem? Ó, velocidade é igual a ômega R. Então, se eu quero isolar o ômega, é só passar o R dividindo. Então, o ômega é V sobre R. Então, o que, que eu posso escrever quando eu tenho uma configuração como essa? No acoplamento por eixo, que a velocidade de A sobre o raio de A é igual à velocidade de B sobre o raio de B, ok? Olha que legal. E por último, acoplamento por rodas dentadas. Pessoal, no acoplamento por rodas dentadas, as velocidades aqui também são iguais, ok? Então, ó, essas velocidades, elas são iguais. Embora a polia menor gire mais vezes, mas ela vai girar com a mesma velocidade da polia B. Então, segue o mesmo raciocínio, ok? Do acoplamento por correia. Então, você faz VA igual a VB. Eu já vou aproximar aqui, já vou adiantar, pular uma etapa, e você sabe que você vai chegar em RAFA. Lembrando, R é o que? O raio, e F, a frequência, ok? Igual a RB, FB. Tá aí. Então agora eu acho que nós estamos, pelo menos essa primeira parte ficou explicado. Deixa eu só destacar aqui as equações que são importantes, que você vai usar. Então tá aí, ó, tudo destacadinho, bonitinho. Então talvez com essas informações que eu acabei de mostrar para vocês, eu acho que já é possível a gente fazer alguns exercícios. Pelo menos uns 2 para fixar, tudo bem? Bom, gente, vamos lá então. Exercícios. Primeiro exercício, ele fala o seguinte: um relógio funciona durante um mês, 30 dias. Nesse período, o ponteiro dos minutos terá dado um número de voltas igual a... Então, pensa no seguinte, ó. Eu estou calculando o número de voltas, certo? O ponteiro dos minutos, a cada 1 hora, ele dá uma volta. Ponteiro dos... Ó, isso é importante, tá? O ponteiro dos minutos. Tem um errinho aqui, mas dá para entender que é minutos. Então, a cada 1 hora, ele dá uma volta. Então, se você parar para pensar, em um dia, eu tenho quantas voltas? 24 voltas, certo? Porque o dia tem 24 horas. Então, eu tenho 24, certo? 24 voltas. Em um dia, certo? Mas eu não quero um dia, eu estou querendo um mês. E um mês a gente aproxima, né? Um mês de 30 dias, obviamente. Normalmente, pessoal, quando digamos assim, 31 dias, o exercício fala. Quando ele não fala, você sempre usa o 30, tudo bem? Então, se você fizer 24 vezes 30, dá 720 voltas. Aí você vai olhar nas alternativas, você vai ver que está em notação científica. Então, é só transformar isso para notação científica. Então, a minha resposta é... Ó, eu vou caminhar 2 vírgulas com a casa, vou caminhar duas casas com a vírgula, perdão, né? Então, vai ficar 7,2, como eu caminhei 2 casas, vezes 10 elevado ao quadrado, voltas. Resumindo, 720 voltas. Então, ó, usando o marca-texto aqui agora, tá aí a minha resposta, 720 voltas. Já vou marcar aqui também a alternativa B. Tá aí. Agora eu vou fazer mais um exercício, que é o exercício da FUVEST. Ele fala o seguinte, ó. Uma cinta funciona solidária com 2 cilindros de raios R1 igual a 10 cm e R2 igual a 50 cm. Supondo que o cilindro maior tenha uma frequência de rotação igual a 60 RPM, qual a frequência de rotação F1 do cilindro menor? Pessoal, aqui toma cuidado, tá? Ele não está usando Hertz, ele está usando RPM. O que é o RPM? RPM significa rotações por minuto, ok?
rotações por minuto. Quer dizer que em 1 minuto, se ele tem 60 RPM, ele dá 60 voltas. Tudo bem? Então, qual é a frequência de rotação F1 do cilindro menor? Então, dá para a gente usar a mesma fórmula da polia acoplada por correia, né? Que é o que você está vendo. Que é essa daqui, ó. RA-FA igual a RB-FB. Então, vamos lá, ó. Só que aí, no caso de 1, né? Eu vou chamar o seguinte, ó. R1-F1 igual a R2-FB. R2-F2, perdão. Tá aí. Então agora, olha lá, o que a gente faz? O raio 1 tem 10 centímetros, o raio 2 tem 50. Como as unidades estão compatíveis, e eu sei que elas estarão dos dois lados da igualdade, elas acabam se cancelando. Eu não preciso transformar tudo para o sistema internacional. O RPM eu também vou manter, porque ele não me pediu a resposta no sistema internacional. Por outro lado, a minha resposta também será dada em RPM, ok? Fiquem atentos quanto a isso. Então, vamos lá. O raio 1 é 10. A frequência 1 eu quero saber. O raio 2, ele me deu é 50. E a frequência 2 é 60. Aí, o que você vai fazer? Ó, 50 vezes 60 é 3.000, certo? O 10 que está multiplicando passa dividindo, você corta um zero aqui. Quanto que é a frequência 1? A frequência 1 será 300. Ah, professor, 300 o quê? Ora, você está trabalhando com RPM, então só pode ser também RPM. Tá aí o exercício 1 respondido. Bom, agora eu vou fazer o exercício 2. Qual é a velocidade linear da cinta? Então, se ele quer velocidade linear, como que eu calculo velocidade linear? Velocidade linear é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Mas que raio que eu vou usar? Eu vou colocar o 1. Mas poderia colocar o 2 também, pessoal. Eu estou colocando 1 só por colocar. Mas se colocasse o 2 também daria certo, porque lembra que a velocidade linear é a mesma, né? Então vamos lá. Ó. Então a velocidade vai ser 2π. Ó, tem um 2 aqui, era para ser um 1. Perdão, deixa eu arrumar, senão pode ser que confunda vocês. Eu falei 1 e escrevi 2. Perdão, pessoal. Então vamos lá. F1, agora sim, vezes o raio 1, que a gente sabe que é 10, vezes a frequência 1, que a gente sabe agora que é 300, já calculamos no item anterior. Então é muito simples, ó. Quanto que é a velocidade? Já vou pôr a resposta, tá? 10 vezes 300, você sabe que é 3.000, vezes 2 dá 6.000, então a minha resposta vai dar 6.000. Observa que eu não quis mexer no π. Por que eu não vou mexer no π? Porque eu vou dar a resposta em radiano, ok? Então é 6.000π, radiano não, em centímetro. Daí eu mantenho o π, tá? 6.000π. Observa que o raio está em centímetro, ok? E a frequência é em hertz, que é 1 sobre segundo. Então, em RPM, perdão, que é rotações por minuto. Então eu tenho 6.000π centímetros por minuto. Agora sim. Percebam, pessoal, que é muito fácil você se confundir com as unidades, viu? Isso é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, que é bem fácil você se confundir. É que a gente está muito acostumado a trabalhar com metro por segundo, mas quando você não converte as unidades, você tem que ficar atento. Observa que, por pouco, eu não cometi um deslize e cometi um erro. Então, eu cheguei a falar, mas deu tempo de corrigir, ainda bem, ok? Então tá aí, ó, a minha velocidade, 6.000π centímetros por minuto. Essa é a velocidade linear com que esta cinta gira. Então essa é a velocidade linear com que esta cinta gira, ok? Então ela vai girar aqui, ó. Ela vai fazer isso. E aí o que eu estou calculando? A velocidade com que ela está girando.
Tudo bem? Bom, pessoal, como eu havia dito, né, eu vou fazer apenas 2 exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula sirva para vocês absorverem o conteúdo. É claro que você não aprende só com o professor falando, né? Mesmo em sala de aula já é difícil. Então o ideal mesmo é que você coloque a mão na massa e treine bastante exercício. Faça bastante exercício. Só dessa maneira você vai aprender. Não existe atalho para o caminho das pedras. Então, se você quiser ir bem numa prova, num vestibular, no Enem da vida, é sentar a bunda na cadeira e fazer. Não tem um jeito fácil, ok? O que a gente faz é tentar dar o mais mastigado possível para que você entenda. Por outro lado, você só vai aprender se realmente você se esforçar e se houver interesse de sua parte, ok? Então, gente, ó, eu agradeço demais. Mais uma vez, obrigado. É sempre muito bom estar com vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar. Enfim, né? A devolutiva é importante para que eu continue com o meu trabalho. Eu preciso saber se o meu trabalho está sendo bem feito. Tudo bem? Então fiquem com Deus. Logo mais nos veremos. Se Deus quiser, em sala de aula, ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau.